Olá, viva. Tudo bem? Tudo bem, Bárbara, como estás? Tudo bem. Bem-vindos ao De Quem És Tu Filho, um podcast que tem como objetivo partilhar consigo conversas interessantes sobre a Nazaré, com pessoas da Nazaré ou com alguns palecos que têm uma relação especial com a Nazaré, ok? Este projeto é feito de forma completamente independente e a ideia é imaginar que eu e a minha convidada estamos numa mesa de café e que você está numa mesa ao lado, no fundo, a quadrilhar, a ouvir o que é que nós estamos aqui a falar. Por isso, se achar a conversa interessante, pode pagar-nos um cafezinho no Patreon, isso era muito agradável. Pode e deve também fazer like na nossa página do Facebook e subscrever o nosso canal no YouTube. Como se isto não bastasse, tem ainda acesso ao nosso podcast no Spotify e, portanto, não há aqui muita maneira de se livrar de nós. A minha convidada de hoje é a Bárbara Nogueira Sousa. Ela é professora de Pilates, na verdade é a minha professora de Pilates, faz-me sofrer imenso, mas havemos de falar sobre isso. Tem 39 anos e nasceu na Nazaré. A Bárbara tem um percurso incrível ligado à dança, fazendo o curso superior de dança na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa. Toda a sua vida, até agora, esteve de uma forma ou de outra ligada ao bem-estar físico, como por exemplo, quando começou a trabalhar muito cedo no ginásio dos seus pais e, posteriormente, começando o seu próprio projeto que se chama B-Pilates. Para quem não conhece, o B-Pilates é um estúdio que tem a melhor localização do mundo, mesmo na marginal da Nazaré, ligeiramente a sul do Estindarte, o sítio onde as senhoras secam o peixe. Isto é uma nota para os palecos. E hoje eu queria falar com a Bárbara de vários temas, não só sobre o corpo, mas também sobre a mente. Porque dizem que não é possível separar as duas coisas. Portanto, eu quero ver se isso é mesmo verdade. Quero também perceber o que é isto do Pilates, mas também queria falar com a Bárbara de temas que podem parecer um bocado mais metafísicos. E isto porque gostava de abordar um bocado, se a conversa for para aí, claro, um pouco o tema da espiritualidade. Eu que sou uma pessoa muito cética, eu tenho tido estas conversas com a Bárbara durante muito tempo, mas eu que sou uma pessoa muito cética, acho que vai dar uma conversa muito, muito gira. Mas, antes de mais, Bárbara, impõe-se a pergunta de sempre. De quem és tu filha? Então, eu sou filha do José Pedro e da Lélia, que são conhecidos cá na Nazaré, não é? Localmente. São muito conhecidos. E o que é que eles faziam? Eles tinham uma clínica de fisioterapia, a minha mãe é terapeuta ocupacional e o meu pai era massagista. Acho que toda a gente da Nazaré foi tratado por uma dessas duas pessoas. Eventualmente, sim, acho que sim. A pergunta que eu te queria fazer, e nós começamos sempre por isto, porque é fundamental, não é? Os nossos pais e a forma como nós crescemos, não é? A forma como nós tivemos a nossa infância. Mas a pergunta que eu te queria fazer era: tu naturalmente fazes o que fazes hoje, que está muito relacionado com o aspecto físico, não é? Com a saúde física, graças aos teus pais, certo? Sim, influenciaram grandemente aquilo que eu sou hoje, não é? Apesar da minha opção pela dança ter sido um começo fora disso, acabei por ir lá ter. Não é? Eu lembro-me de em pequena ter feito uma composição sobre o que é que queres ser quando fores grande, e eu sei que o desenho que eu fiz foi ligado à fisioterapia, mas o essencial era ajudar pessoas. Pronto, mais tarde tive dança durante muitos anos, até entrar na faculdade. Pronto, tive sempre dança, e com a perspectiva de entrar em fisioterapia, acabei por me candidatar à terapia da fala. Consegui entrar em terapia da fala no Instituto Piaget. Acho que isto não sabes. Não sabia. O objetivo era posteriormente fazer transferência para fisioterapia, porque eu não tinha conseguido entrar em fisioterapia. Mas quando estávamos a chegar à faculdade, já com propinas pagas para fazer os últimos acertos a nível de documentação, eu disse aos meus pais: não é isto que eu quero fazer. Deve ter sido um escândalo nessa altura, não? Não? Não, o meu pai deu meia volta e foi para a outra faculdade e fomos fazer as coisas na outra faculdade. Assim, mesmo na hora? Na hora. Não houve questão, não houve... Ele não perguntou... Fez mesmo volta para trás. Isso é uma história incrível. E depois na outra faculdade, claro, como entrei, como não fiz os testes para entrar, etc., acabei por entrar em segunda fase, mas pronto, houve aquela inspiração de momento que eu tive, que seria uma vida completamente diferente. Foi assim um ponto fulcral
E claro que o apoio deles foi fundamental. Uau, ou seja, nunca houve assim uma pressão muito grande do teu pai para seres Nada. fisioterapeuta, Nada, não é? nada. Tu simplesmente vias, quer dizer, deves ter passado a infância toda Exato, a naquele vê-los, meio. a vê-los fazer Exatamente. fisioterapia, Exato. não é? Sim, 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 E sim. decidiste, ok, Sim, sim, sim. isso é muito interessante. Ou seja, e quando tu ainda há bocado disseste na composição que tu escreveste, do que é Sim. que eu quero ser quando for crescida, a dança ainda não era uma coisa para ti. Eu estou-te a perguntar isto porque eu Não, lembro-me. eu lembro dessa composição para aí com 8 anos, com 10 anos. Mas eu lembro-me muito E cedo. fiz a dança depois. Depois, pois. Eu lembro-me no externato a ver umas espécies de teatro, quer dizer, uns espetáculos onde se juntavam as várias valências da escola e eu lembro-te de ver a dançar lá, portanto, eras uma adolescente. Sim, sim. Como é que apareceu a dança na tua vida? Então, os meus pais é que levaram a dança para é que trouxeram a dança para Nazaré. O meu pai conhecia um bailarino que era o Jorge Trincheiras, que foi um bailarino muito conhecido, e convidou a abrir uma escola de dança cá. Pronto, eu tinha 5 anos na altura, entrei na escola de dança, mas mais tarde ele foi convidado pelo Presidente da Câmara para abrir uma escola associada à Câmara. Nessa altura eu acabei por sair e depois só voltei à dança aos 13 anos. Bem mais tarde, Bem nesse mais caso. tarde, bem mais tarde. E ainda te lembravas de algumas coisas? Ou seja, o básico já lá estava? Sim, o básico está sempre lá. Quando nós estamos, né, ali até aos 7 anos está tudo, estamos a absorver tudo. Ok. O nosso corpo mantém. E decidiste voltar porquê? Porque a dança sempre foi um interesse teu? Sim. 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 O que é que a dança tem de particular para ti? Eu falo de uma pessoa que não sabe dançar, ou seja, A dança para mim não tem a ver com o saber dançar, tem justamente, eu tenho sempre o pezinho na terapia, não é? A dança é uma das linguagens primitivas ou primordiais do ser humano, não é? Nós antes de falar cantamos e dançamos, e é essencial para o bem-estar de todos. Dançar e cantar na sala é essencial para o bem-estar de todos. Ok, então tu interessas pela dança por causa dessa parte, do bem-estar? Sim, foi uma professora que trabalhava a parte, ela hoje em dia é terapeuta miofacial, através da terapia da dança. E Não sei o que é isso, podes explicar o que é? A nível físico nós temos, sabes aquela pelezinha transparente que se vê no frango? Sim. É uma fáscia, nós temos essa fáscia em todo o nosso corpo. E a fáscia também é responsável pela condução, é um condutor energético, é um condutor emocional. Ok. É responsável por bloqueios energéticos ou não, pronto, e existem técnicas de ativação miofacial. A mio é muscular. Ok. Muscular facial, que faz a libertação dos campos energéticos e que trabalha a parte emocional. Pronto. Essa professora na altura já tinha interesse nessa área. Eu tinha tido professoras em que tive a dança clássica, a dança contemporânea, e depois tive essa professora, que é a professora Catarina Brandão, já agora, que nos fazia sentir o eu, não é? Trabalhávamos em improvisação, trabalhávamos várias coisas, e eu percebi que a dança podia ser outras coisas. E de qualquer maneira nunca pensei na faculdade nesse aspecto, não é? Porque acabei por ir para ciências, porque ia para fisioterapia, e estamos a falar quando eu tinha 16 anos, foi antes de entrar no secundário. Mas realmente ela fez-me ver que a dança pode ser outras coisas, não é? Abriu-te, fez pensar um bocado. Inclusive na faculdade depois, o meu trabalho final de ano foi acerca da improvisação, contact improvisation, e dei aulas. Eu estagiei no Ballet Teatro do Porto e os miúdos realmente adoraram as minhas aulas porque era uma novidade e é uma coisa que em Portugal não havia muito na altura. Estamos a falar há quase 20 anos atrás. Isso para os miúdos deve ser incrível, não é? Mas também para os adultos, não é? Porque acaba por ser muito libertador, não é? Sim. Ou seja, tu não fizeste aquele clássico da miudita que começa aos 5 anos no balé. Quer ser bailarina, não. Não fizeste isso. Não. Portanto, o balé passou... Pelo contrário, o balé para mim era uma disciplina desnecessária. Não, é necessária. É necessário porque a gente acaba por aprender que disciplina é a liberdade, não é? É necessário nesse sentido. E é essencial, e na faculdade tive que ter. Pronto, apesar de a formação que eu fiz foi vertente educativa, mas tínhamos de saber de tudo um pouco.
Pronto, acabei por fazer a especialização na Contact Improvisation porque foi o meu trabalho final de curso. Mas durante a formação eu tive que ter a dança clássica, a dança contemporânea. Dentro da dança contemporânea existem vários tipos de dança. Tive que aprender danças tradicionais portuguesas. Ah, sim? Folclore? Sim. Aprendeste... Sim. Aprendeste o rastamar, tínhamos essas que perceber coreografias? as diferenças das características das danças para o norte e para o sul, que têm a ver com as do norte são mais saltitadas porque tinham que aquecer. Que giro! As do sul são mais lentas. Teve a sua piada. Muito giro. É interessante. Inclusive, eu tenho uma colega que já vinha das danças tradicionais e enverdou e continua a fazer danças tradicionais. É uma das pessoas que abriu o Festival Andanças. Sim, claro. Minha, o primeiro Festival Andanças, eu fui lá dar aulas, fomos todas para lá dar aulas, foi muito interessante. Incrível. Onde eu dei Contact Improvisation. Mas nunca participaste num rancho folclórico aqui na Nazaré? Não. Ok. Não. E houve assim alguma dança que tivesse aprendido que tivesse saltado, que fosse mais interessante? Ou nem das tradicionais? Sim. A Tiânica do Lolé. Porquê? Não sei, não sei. É uma daquelas de infância? Sei lá. Ok. Não sei. Posso fazer uma pergunta que é assim mais abstrata, que é... e se calhar vai-nos levar aqui para uma conversa gigante, mas o que é que a dança fez por ti? Isto é tough, não é? Eu, se me fizessem um tipo de pergunta deste género, matava. Sei lá, a dança... Não, a dança ajuda-nos muito a trabalhar o nosso corpo emocional, não é? Através do corpo, libertar, perceber. A dança no contexto em que eu fiz, não é? A dança... Eu gostava muito de trabalhar a dança criativa, acaba por ser uma dança muito abstrata. Eu, por exemplo, quando trabalhei com miúdos mais tarde, os miúdos faziam desenhos e depois íamos dançar o desenho. É completamente... Como é que eu vou dançar um desenho? Perguntavam adultos. Os miúdos não, os miúdos vão dançar o desenho. Nem e pronto, perguntam, claro. Não é? Faz sentido. Exato. Uau. E tu acabas por exteriorizar um pouco aquilo que está cá dentro e acabas por não guardar tanto, não é? Porque estás a trabalhar a emoção, estás a trabalhar o estrado, estás a trabalhar... Então a Bárbara, quando está zangada ou triste, põe-se a dançar? Às vezes, e por que não? Sim. E com uma música qualquer ou sem música? Não, tem que ser uma música que dá feeling. Ok. Não, eu gosto muito de música clássica contemporânea, Philip Glass, sabes? Claro que sim. Isso é muito fora. Pronto, coisas que vão buscar o sentimento. Ok. Há um videoclipe que tu fizeste. Mas também, desculpa, sim. Mas também danço Bon Jovi, faço karaoke, ponho Bon Jovi na televisão, faço karaoke sozinha. Isso é outra história. Mas a dança continua a fazer parte da tua vida ou não? Porque tu neste momento, é importante para as pessoas que não te conhecem, como eu disse na introdução, tu tens um estúdio de pilates e portanto dás aulas de pilates a maior parte do tempo e agora estás a fazer uma outra coisa de yoga que eu também já quero lá chegar. Eu tenho aqui o nome apontado porque eu não me recordo, acho que nem sei dizê-lo, mas grande parte do teu tempo é dedicado a pilates. Portanto, tu danças quê? Uma vez por semana? Tipo, tens assim alguma... Não, eu inclusive durante o confinamento comprei um curso online de dança do ventre. Mas isso era com o intuito, como eu estou a fazer agora o yoga, que é o Kundalini Yoga, e tem a ver com os chakras e a ativação energética, etc. E a dança do ventre é muito ligada à libertação de determinadas energias e foi interessante fazer a ponte. Mas pronto, a dança acaba por estar sempre presente. Mas pronto, se quiseres, chegando ao Pilates, não é? Sim. Eu fiz dança, uma das disciplinas que eu tive chamava-se Técnicas do Bem-Estar. E nessa disciplina nós tivemos uma amostra de todas as técnicas de bem-estar que existem, ou uma grande panóplia delas. Ou seja, Pilates, Yoga, técnica Alexander, que é uma técnica também postural, de correção postural, que é da cabeça para os pés. Tivemos uma técnica de correção postural que é Feldenkrais, que é dos pés para a cabeça. O Pilates é da bacia para as extremidades. Tivemos massagem, automassagem, meditação, reiki. Tiveste contacto de exposição a vários tipos de chamadas técnicas de bem-estar. Pronto. Foi onde eu conheci o Pilates e interessou-me o Pilates. Porquê? Altura, pelo completo que é. É uma técnica muito completa. Não há um foco, por exemplo, uma pessoa que vai para um ginásio tem um foco primordialmente físico
Claro, apesar daquilo que tu disseste no início, a gente sabe o bem-estar mental que a gente, quando sai de um treino, tem, não é? O yoga vai muito pelo bem-estar mental, apesar do yoga hoje em dia estar muito ligado às posições e aos pinos, e pronto, a maioria a grande parte. E o Pilates, para mim, tem os dois mundos. O Pilates ajuda a trabalhar muito o foco e a respiração. E a respiração é a ligação entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual, digamos assim. Depois tem a ver com o controle em si. A técnica Pilates originalmente chamava-se Contrology. Sim, se calhar vamos começar por aí, que é... Sim. Vou só aqui ajustar o teu microfone. Assim está melhor. Mas eu ia começar por aí. O que é o Pilates? Porque a malta pensa em Pilates e pensa em Pôncio de Pilates, não é? O que lavou as mãos, mas não tem nada a ver com Pilatus. isso. Pilatus, país com O, não com E. Não, o senhor chamava-se Joseph Pilates. Inclusive, não era o nome de família, ele era o único que tinha este nome. Por isso foi difícil fazerem a biografia verdadeira dele, mas já saiu. Afinal descobriram que este nome Pilates era o nome de um namorado da avó dele. Então ele era o único que tinha esse nome, então foi difícil encontrar. Explicado. Mas a técnica em si, que ele deu o nome de Contrology, controle do corpo, da mente e do espírito. Pronto. Hoje em dia a técnica Pilates está a acontecer ao yoga, as pessoas focam-se muito na parte do fitness, não é? Parte física, ou no resultado físico, não é? A minha procura dentro do Pilates foi entender o que é que ele queria dizer com espiritual, porque tem lá corpo, mente e espírito. Pronto. E há uns anos para cá, o meu estudo do yoga e dos chakras e das energias tem a ver com o meu querer entender essa ponte no mundo do Pilates. Que é o que menos está explorada, assumo. Sim, acaba por estar menos explorado. Sim. Ok. E, portanto, estamos a falar de um senhor que viveu mais ou menos na altura da Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial, ele era alemão, ele, na altura, quando rebentou a Primeira Guerra, ele estava em Inglaterra, ele tinha emigrado para a Inglaterra para procurar uma vida melhor e acabou por ter que ficar confinado, como nós estamos agora, durante o período da guerra, foi 4, 5 anos, por ser alemão, teve que ficar num campo de prisioneiros estrangeiros. Neste caso em Inglaterra, salvo erro, não é? Inglaterra, certo. Sim. E portanto é lá que ele começa, não é? Porque é um ferido de guerra. Sim, mas ele lá, o que ele aprende é tudo sobre boxe. Ok? Homens confinados, não têm nada a fazer, vamos fazer boxe. Parece-me bem. Então ele aprendeu tudo sobre boxe, lá dentro era árbitro de boxe essencialmente, e quando acabou tudo e voltou para a Alemanha, o primeiro espaço ligado ao exercício que ele abriu foi uma escola de boxe. Mas ele tinha muito, desde mais novo, tinha muito o hobby de olhar as pessoas passar. Dizem muito que ele ficava na janela a ver as pessoas passar, perceber a postura, o que é que leva às diferentes posturas, o que é que a respiração influencia nessa postura. Então tinha uma noção de corpo que muita gente ainda hoje em dia não tem, né? Nós num ginásio vamos a uma máquina fazer glúteos, a outra fazer costas, a outra fazer, né? E o trabalho do Pilates é essencialmente baseado nas cadeias musculares. Nós temos cadeias musculares que o dedo grande do pé está ligado ao pescoço, pronto. E então ele trabalhava as cadeias, mas também sabemos que ele trabalhou muito por erro e tentativa e erro, exato. Mas só para perceber a noção que ele tinha na altura, o primeiro instrumento que ele inventou, a primeira máquina que ele inventou foi uma máquina pequena chamada Foot Corrector, corretor de pés, para os boxers. Ou seja, ele percebeu que se o tornozelo e o pé estivessem fortes e no alinhamento correto, cá em cima a giga-joga era melhor, tinham mais... Ou seja, ele via o corpo como uma forma holística, não é? Exatamente, sim. Corrija-me se estiver enganado, mas eu tinha a ideia de que ele também tinha inventado... Estamos a falar de um homem extraordinário, para quem não sabe. Um gênio de exercício, na altura, sim. Eu já levei muitas lavagens cerebrais da Bárbara sobre este homem, mas a verdade é que ele tem realmente uma vida incrível e uma das coisas
coisas que eu mais aprecio nele é o facto de ele ser um inventor. Ou seja, ele inventou montes de máquinas, inventou montes de utilidades que são super interessantes e que ainda hoje até são usadas nos exercícios, não é? Mas eu tinha ideia que de facto ele tinha inclusivamente utilizado ou inventado grande parte dessas máquinas em contexto hospitalar para ajudar os prisioneiros de guerra a recuperar. Isso é a história que está na internet. Então é falsa. Ok, não se pode confiar em tudo que está na internet. Não é questão de ser falsa, foi a história que ele criou e floreou. Para vender. E quem acrescenta um ponto, quem conta o conto, acrescenta um ponto. E essa história foi assim. Okay. Descobriu-se agora que não é verdade por causa da biografia que saiu há pouco tempo. Essa biografia demorou muito tempo a fazer, muitos anos, por causa da tal dificuldade de encontrar a origem dele. E é um pouco contestada, porque todos os professores de Pilates do mundo contam essa história há 10 anos ou há 20 anos. Faz muito sentido, não é? Muito bonita, não é? Encaixa bem. Mas a verdade é que essa história que circula não é verdadeira. Ok. O que não quer dizer que não tenha fundamento em algumas coisas, não é? Tenha fundo, e que não quer dizer que o caráter dele não seja espetacular. Não é? Ele era uma pessoa que se fez. Sim, ele tem dezenas de patentes, eu tive a investigar isso, inclusivamente uma cama que eu gostava mesmo de comprar se existisse, porque só para quem nos acompanha conseguir perceber, é uma cama super estranha, porque ela, para além de ser uma cama, é também um sofá ao mesmo tempo. Sim, mas é uma cama em V, portanto a pessoa deita-se, aquilo é muito esquisito. Depois eu ponho umas imagens para as pessoas perceberem, que é difícil de descrever. Não. Mas ainda voltando aqui ao Joseph Pilates e à sua técnica, como é que ela realmente começa a ganhar furor? Porque segundo sei também é quando ele vai para os Estados Unidos que ele começa realmente a ganhar alguma fama. Exato, ele criou o Food Corrector, o Reformer, e ele era tão à frente, estamos a falar em 1925, que ele foi no stand aos Estados Unidos para patentear essas duas máquinas. E lá é que percebeu, eventualmente, não é? Digo eu, é que percebeu a liberdade que tinha lá. E também o mercado que existiria, não é? Não é? Lá mais tarde, ou nessa altura, é que teve o diploma de inventor. Pronto. Ele depois, ao regressar para a Alemanha, percebeu que a política na altura não era muito convencional. Percebeu a liberdade que tinha do outro lado e em 1926 nunca mais voltou à Europa. Portanto, ficou nos Estados Unidos. Lá, e ele lá ganha o seu estúdio ganha muita fama porque ele tinha resultados. Tinha resultados e acaba por ter também um boca a boca muito forte da comunidade dos dançarinos, sim, mas principalmente da malta que fazia dessas, os bailarinos. Bailarinos e cantores, atores em geral, sim, patinadores profissionais. Porque na altura quem se lesionasse tinha dificuldades em recuperar. E perceberam que ainda ali ao Sr. Pilates não só recuperavam como vinham melhores, né, em termos de performance. E é justamente isso que o Pilates faz, aumenta a performance, aumenta a função do nosso corpo independentemente do ponto de partida. Quer já sejas um atleta de competição, seja uma pessoa que nunca fez nada, seja alguém que acabou de fazer fisioterapia. O Pilates oferece a técnica soluções. Pilates são princípios que nós aplicamos ao corpo que faz com que esse corpo seja melhor, independentemente do que vai fazer lá fora, não é? Por exemplo, nos ginásios e também no mundo de Pilates as pessoas têm programas específicos para quem faz golfe, para quem faz surf, para quem faz... Pronto. Mas nós essencialmente trabalhamos o corpo que está à nossa frente. Há princípios que nós seguimos e que o corpo tem que aprender e levamos esse corpo a aprender nas diferentes máquinas que nós temos. Não existem muitas máquinas, eu tenho poucas, mas tenho o essencial. E as máquinas, cada uma tem a função de instruir o corpo, dar feedback. A ideia das máquinas é dar feedback para nós entendermos como é que o corpo tem que se comportar durante o exercício. Isso é muito interessante porque eu sempre que estou numa dessas máquinas dá-me sempre um feedback bastante horrível, portanto presumo. Mas já vamos falar sobre isso. Não é horrível. Não é horrível. Eu devo confessar desde já que eu tive muitas reticências em ir para o Pilates porque eu fiz uma aula, a primeira aula que eu fiz com a Bárbara foi para aí em 2007 e aquilo pareceu-me ser tortura.
é a palavra que eu tenho mais Pessoas adequada. quando entram num estúdio de Pilates é a primeira coisa que lhes vem à cabeça. Porque as máquinas, aquelas Sim, máquinas, é são muito madeira, assustador. tem molas, tem... Aquilo é muito assustador. E então jurei para nunca mais, até porque depois eu via, enfim, algumas velhotas a fazer coisas que eu não conseguia de todo fazer e estava a chorar e em lágrimas e foi bastante humilhante. Foi a experiência mais humilhante da minha vida. Para algumas pessoas é frustrante. Mas principalmente para os homens. É engraçado porque isto inicialmente era muito feito por homens. Inclusive eu tive um surfista há pouco tempo e ele disse: lá venho eu trabalhar o meu ego. Porque chega-se ali e é uma mudança, não é? E acho que para os homens se calhar é mais complicado. As mulheres terão mais flexibilidade sempre, ou seja, em média. Sim, mas é assim, um homem fazer pilates é extraordinário, não é? Nós agora temos um professor novo no estúdio e vê-se o trabalho dele, e vê-se o corpo dele, e vê-se... não só nos homens, os homens e as mulheres em geral. Os homens só são menos pacientes. Vamos dizer isso. De qualquer das maneiras, uma das coisas que eu vejo no teu estúdio é que tu tens pessoas... Tudo. Quer dizer, de todas as faixas etárias, e quando digo mesmo de todas, estou mesmo a falar a senhoras bastante idosas lá. Não são idosas. Não são idosas, são experientes. Pronto, ok, são experientes. Mas, sim, tem pessoas com mais de 70 anos com que mais de fazem 70 anos. tudo. Portanto, isso é verdade, ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, de que o Pilates realmente oferece, né, soluções para qualquer tipo de corpo, sim, isso é mesmo verdade, não é mentira. E depois tens pessoas como eu, que realmente também têm a idade muscular e física de uma velhota de 80 anos, mas que realmente tu tens... Epá, eu noto, isto é verdade, tenho que dizer, eu noto uma diferença substancial na minha... Epá, no meu físico, nas dores que eu tenho. Do dia a dia. Isso já acho mais, muito isso. acho mais difícil de correlacionar, mas ainda assim posso discutir isso. Okay. De qualquer das maneiras, a verdade é essa. E eu agora fiz uma pausa gigante por causa do mês de agosto, não é? Das férias, não sei o quê. E imediatamente, quando parei, percebi, aí é que notei a diferença do que é fazer ou não. Uma das coisas que o Sr. Pilates falava era que, como todos os animaizinhos da natureza compensam eventuais tensões musculares, e nós não. Não é? Nós temos naturalmente maneiras de dispersar tensão, como o bocejar, espreguiçar, mas na nossa sociedade é falta de educação. E isso fez com que aumentem consideravelmente lesões musculares, porque há um crescimento de tensão constante. Estamos muito tempo sentados e não há uma descompressão. Por exemplo, o bocejar é para oxigenar o cérebro, não é? O espreguiçar é para ativar os músculos posturais ao acordar, em termos energéticos, para nos elevar. Pronto, e são coisas que nós naturalmente temos e naturalmente fomos perdendo, porque foi imposto. Mas o ideal é... sinto uma dor aqui. A maior parte das pessoas sente uma dor ali e fica 4, 5, 6, 7 dias a ver se passa. E imediatamente o que temos que fazer é procurar aliviar a dor pelo espreguiçado do corpo, ou pela massagem, ou pela água. Pronto, devemos procurar compensar e tratar. Não temos necessariamente recorrer logo a alguém, mas sentir o nosso instinto e perceber como compensar. Isso é uma das coisas que eu tento que os meus clientes aprendam, porque na verdade não precisam de mim. A minha ideia é não precisarem. Sim, ou seja, ensinares a pescar e não estás exato, a... Sim. Exato. E isto é verdade, porque uma das coisas que eu acho que vejo de desenvolvimento relativamente ao primeiro dia que comecei Pilates e que pronto, os primeiros meses foram bastante horríveis. Eu não me canso de dizer isto, mas eu digo isto e digo também, vão, porque é brutal, é realmente brutal. E custa-me dizer isto à Bárbara, especialmente, porque eu gosto muito de refilar com ela e de me queixar e de chorar e dizer, não me obrigues a fazer aquele exercício que é horrível, e ela faz pior. Mas uma das coisas que eu aprendi é realmente essa cadeia. Eu estava-me a rir ainda há pouco quando tu estavas a falar da questão das cadeias musculares, porque eu não fazia ideia que certos músculos existem. Sim. Eu sou um nabo em anatomia, acredito que muitas pessoas também sejam, mas essa parte também é importante, ou seja, haver uma consciência do corpo, que acho que era no fundo também aquilo que tu estavas a dizer ainda há pouco, teres uma verdadeira consciência do corpo. Foi o Pilates que te forçou a procurar mais informação sobre anatomia, por exemplo? Não. Tu já tinhas essa parte da fisioterapia, sim, não é? Não, porque na Faculdade de Medicina Humana eu tirei a vertente educativa
e as pessoas acham que a gente só vai aprender a dançar, mas não. Eu tive anatomia, tive biomecânica, tive bioquímica, desenvolvimento motor, ou seja, não é? Todo o nosso desenvolvimento, como é que funciona, a ordem do desenvolvimento infantil, etc., a psicologia infantil, para além depois da outra parte das artes, não é? A estética e a arte, etc., tivemos toda a parte física, anatomia, etc. Depois da faculdade eu fiz o curso de personal trainer, justamente porque meus pais abriram o ginásio, ou seja, a parte da anatomia sempre tirei biomecânica a seguir. Sim, portanto havia sempre... E é importante perceber o método. Tu não tens que saber anatomia para aprender o método por si é extraordinário porque a sua repetição, mesmo que não saibas tanto pormenor, dá-te valor, acrescenta valor. Mas uma vez compreendas o que é que estás realmente a fazer em termos físicos, em termos não só físicos, mas outros níveis. Sim. Estou a falar agora da parte do yoga e dos chakras e das energias. E eu quero rapidamente virar a conversa para aí. Perdi-me. Sim, mas no fundo, ou seja, tem essa complementaridade. Sim, era no fundo isso que tu estavas a dizer. Sim, tu perguntaste por causa da anatomia. E sabes porque é que eu te perguntei por causa da anatomia? Ou seja, tu tens um background, como tu estavas a falar, isto parece mal dizer em inglês, mas tu tens uma formação muito científica. Sim. E parece-me contrassensual, parece-me um paradoxo. Realmente, e eu estou a dizer parece e eu quero sublinhar isso, ok? Vamos. Tu estás-te a focar num aspecto que não é assim tão tangível quanto isso. Eu vou pôr as coisas assim, então tenho muito cuidado com as palavras. Tudo isto que as pessoas acham esotérico e tem fundamento científico, já tem fundamento científico. Eu só acho pena muitas destas coisas, muitas pessoas fazerem estas coisas apenas quando há fundamento científico, porque há tanto que não podemos explicar, mas que resulta e que é a verdade sobre o que nós somos. E as pessoas ficam à espera do fundamento científico para o fazer. Eu sou uma dessas pessoas. Exato. Mas eu posso-te explicar, vai. Mas antes de explicares, convém também dar o benefício da dúvida a essas pessoas, porque no meio do que não é explicável pela ciência também há muita coisa que é banha da cobra. Sim. E, portanto, muitas vezes é difícil tu separares o trigo do joio, não é? Nesse caso, sim. Como é que, por exemplo, tu navegas nessas matérias percebendo o que é banha da cobra? Instinto. Tens de trabalhar o que é que faz sentido para ti. E é assim, pois... Diz. Eu acredito que é assim, nada é taxativo e tudo é verdade para alguns. Ok? Isto não é... Tudo o que nós fazemos não é preto e branco. É várias direções, é todas as direções, não é? Nós somos todos grupos de pessoas em todas as direções. Sabes o que eu quero dizer? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque em primeiro lugar eu queria rapidamente, que acho que é a parte mais interessante, antes de falarmos da espiritualidade em si, queria falar se calhar de uma coisa que está a meio caminho, que é a meditação. E porquê é que eu digo que está a meio caminho? Porque, como sabes, a meditação neste momento é uma coisa que está a ser altamente estudada, há muito interesse científico e também comercial, naturalmente. Sim. As duas às vezes normalmente estão ligadas. Tem o Dr. Joe Dispenza, para mim é a pessoa que mais descreve cientificamente a meditação, os benefícios da meditação, como é que funciona em termos hormonais e o que é que acontece no nosso cérebro. Joe Dispenza. Ok, não conheço. Isso, depois podes pôr. Ele é um neurologista. Posso rapidamente? Força. Ele era neurologista. Ele teve uma queda, caiu de cavalo e ficou paraplégico. Mas ele já praticava muito meditação. Ele percebia tanto a parte espiritual da coisa como a parte científica completamente, não é? Em termos de recuperação de medula e cérebro e parte física. Ele passou por vários colegas que lhe disseram que ele não tinha hipótese, que ia ficar de cadeira de rodas, e ele conseguiu fazer a coisa mais extraordinária do mundo, que é fazer uma reconstituição da própria coluna através da meditação. Ok. Podem ver, porque ele sabia exatamente, ele consegue fechar os olhos e visualizar
a medula, as vértebras, as ligações neurológicas, a ligação ao corpo, a ligação ao cérebro. E ele explica muito de como o teu cérebro não entende a diferença entre a realidade e a ficção, entre a realidade e o que tu imaginas. Mas isto já tem a ver com meditação, com a intenção de projeção, de alteração de realidade. Ok. Mas há estudos científicos em relação... Ele explica isso tudo, depois quiseres ir ver. Mas, portanto, o que tu me estás a dizer é que ele, ao ficcionar, ao projetar essas imagens, reconstituiu fisicamente a coluna? Yes. Não. Sim, aí é que eu começo a entrar sim, no... Ok, venha pronto. da cobra. Não, é assim. Uma pessoa para conseguir essas coisas tem que ter uma prática fenomenal e tem que já ser... Pronto, mas é possível. Porque o teu próprio corpo, né? Se tu tiveres uma ferida aberta... o teu próprio corpo vai fechá-la, certo? Se tu tiveres um golpe no braço, o teu corpo vai fechar. E tu não precisas dizer ao corpo fecha, não é? Ele vai fechar. No caso dele, sim, eu não sei a história por si só, não é? Tens que ir investigar, quem está a ouvir tem que ir investigar. Mas sim, mas conseguiu... é possível trabalhar a intenção. É certo, e isso é algo... Portanto, isto já é muito... Sim, isso é muito mais à frente, não é? Eu faço meditação através de uma aplicação que se chama Headspace e sem dúvida consigo perceber as vantagens que tem. Mas lá está, depois há todo um outro nível em que eu já acho que é um bocado banha da cobra. Não é? É uma questão de praticar. Pode ser ignorância sim. No sentido mais bonito da palavra, do ignoto. É interessante porque, se calhar, há 10 anos atrás, não era, a meditação não estaria tão massificada como está hoje. E, se calhar, se alguém dissesse, olha, eu faço meditação, claramente eras um hippie. No mínimo, exato, serias uma hippie. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer, porque ainda há pessoas que ainda pensam que isto é bastante esotérico, a parte de meditação, como é que tu descreves a meditação? O que é meditar? A meditação é a manutenção da tua cabeça, da tua mente. Tu lavas os dentes para lavares os dentes, tu fazes exercício para pôres o corpo em ordem e meditas para pôres a cabeça em ordem. É basicamente... existe uma célebre frase que dizem que foi Buda que respondeu o que é que eu ganho com a meditação? Não ganhas nada. Perdes a raiva, perdes julgamento, perdes descontrole, percebes? Tem a ver com limpeza da tua mente, mas isto em termos científicos é tudo muito explicado, não é? Tal como o exercício desenvolve os neurotransmissores, as chamadas hormonas da felicidade, não é? A dopamina, a serotonina, a meditação também vai ativar partes do teu cérebro que faz com que tu tenhas um dia melhor. Pronto. Tu sentes isso, não é? Quando fazes meditação. Pronto. Por exemplo, há diferentes tipos de meditação. Tu tanto podes te focar na tua respiração por si só, como podes cantar, não é? Mantrar. Mantrar quer dizer a onda da mente. Há aqueles mantras, o mais conhecido é o Om no yoga. Dizem que é o primeiro som, é o som primordial. Mas o que é que fazem os mantras? Por exemplo, o Om faz vibrar o teu cérebro frontal e faz com que o teu cérebro tire a atenção do chamado cérebro reptiliano, que é quando tu tens reações, não é? São reações que provêm do cérebro reptiliano, e quando tu mantras e quando tu meditas, faz-te a ativação do cérebro frontal, da parte frontal, e isso faz com que tu consigas distanciar-te da situação, pensar na situação, responder ou não, teres esse controle sobre ti próprio. E não deixares que haja controle exterior sobre ti próprio. Nunca ter uma reação é deixar ver, não é? Um controle exterior. Isto vai-te ajudar a controlar-te a ti próprio e vai-te ajudar a ver as coisas de outra forma. Nesse caso do mantra, e porque eu sei que algumas das pessoas que estão a ouvir neste momento o podcast, alguns são meus amigos e eu também já vou imaginar o que é que eles estão a pensar. Sim. Pensam, estes passaram-se. Exato. Mas de facto, tu acabaste de descrever uma reação muito física, ou seja, há natural, realmente uma reverberação, uma vibração que tem, neste caso, uma parte, não é, uma reação no teu cérebro e, portanto, causa alguma coisa. Sim, se tu te puseres a cantar diferentes notas, não é, diferentes tons, sentes vibração em diferentes partes do teu corpo. Nós temos mantras no yoga que ativam a parte do coração, outras que ativam porque têm a ver com a ligação corpo
corpo, cérebro, coração, pronto. Nós não somos partes, mas tem a ver com haver um controle emocional e lógico ao mesmo tempo. Porque há muita ideia ainda, acredito, principalmente as gerações talvez mais velhas, ou não, se calhar algumas mais novas, mas a ideia de que, bem, isso aí é para a malta que pratica budismo, para lá está os hippies ou as pessoas mais alternativas, mas por outro lado, eu que sou uma pessoa bastante mainstream, faço, não é? Graças à tecnologia, faço meditação. Qual seria o teu conselho, o conselho que darias a alguém que quer começar a meditar, mas não sabe como? Experimentar. Nós somos todos diferentes. E neste caso experimentar será o quê? Existem vários tipos de meditação, não é? Como eu estava a dizer, o respiratório, se calhar, há um exercício básico que nota-se muito a diferença logo à partida, que é a respiração das narinas alternadas. Podemos fazer isso, que é a pessoa inspira só pela esquerda, tapando a direita, e depois deita fora pela direita. Okay? Estamos a encher pela esquerda, deitar fora pela direita, durante 2 minutos chega, pronto. Digamos, para começar, fazemos 2 minutinhos. Assim. Depois, direita, trocar. Esquerda, trocar. Por exemplo, só isso e perceber, no fim do exercício, como é que está o corpo, como é que está a sua energia, como é que está a tua cabeça. Porque realmente é um exercício que nota-se muita diferença logo a seguir. Isso é incrível. E pronto, há pessoas que não sabem, não é? Mas as narinas têm... Os homens, normalmente, nós temos ciclos em que as nossas narinas... Às vezes respiramos mais pela esquerda, outras vezes pela direita, durante o dia. Se tu estiveres muito letárgico, imagina que acordas e não te apetece fazer nada, desmotivado. Tipicamente é o que me acontece, Bárbara. Então quer dizer que estás a respirar mais pela esquerda. Okay? Se tu só fizeres algumas respirações só pela direita, fazes uma ativação energética do teu lado direito, que é o lado masculino, tem a ver com a ação. E notas diferença. Vais experimentar esta semana. Vou experimentar já amanhã. Imagina que estás num estado excitatório e não consegues dormir. Isso também não acontece. Vais respirar pela esquerda. Ok. Eu quero que me expliques essa questão da energia, das energias, porque lá está, eu acho isso um bocado banha da cobra. Ok. Portanto, eu quero ser convencido por ti de que eu estou enganado. Portanto, eu tenho essa mente aberta. Já, ok. Sim. Não, mas eu antes ainda, portanto, quero falar ainda sobre a meditação e falar aqui bastante sobre isto, porque apesar de tudo, é como te digo, há muito interesse. Eu pelo menos noto na parte dos meus colegas, acho interessante, mas depois não sabem como começar. Por exemplo, temos essa da respiração das narinas alternadas, há vários tipos de respiração. Sei lá, tu próprio podes criar os teus ritmos, encher em 4, deitar fora em 4. Existe uma que é enche 8 vezes e deita fora uma. Pronto, estás a ver? Existem vários padrões, claro que depois cada uma vai ativar diferentes. Há estudos científicos para essas coisas todas. Lá está, isso é muito físico neste caso. Tens meditações ativas, como shaking. Estás em pé, pés firmes no chão e começas só assim. Fazer isto às mãos, portanto, a abanar as braços, mãos. Depois começas pelo corpo todo, mas sentes os pés estão firmes. O resto, os joelhos, começas a chocalhar. Mas depois de fazeres um shaking durante 5 minutos, 10 minutos, não é explicável, é uma questão de experimentarem. Ok. Isso tem alguma relação com a biodança? Não. A biodança é diferente. Sim, depois isto tem tudo a ver. Tudo é corpo. Tudo é corpo, não é? Tudo é corpo. Ok. Em relação à parte energética, tu tens... Eu não quero, desculpa, eu vou-te interromper porque eu não quero falar ainda, já lá vamos falar sobre a parte energética, que é uma das perguntas que eu tenho, mas ainda sobre a questão da meditação. E lá está, eu volto a frisar isto porque há muitas pessoas que estão interessadas. Uma das ideias comuns que as pessoas têm da meditação é o facto de terem que estar imóveis, quietas, sem pensar em nada. Portanto, o objetivo é esse. Não é? O objetivo não é esse. O objetivo é controlares realmente que a tua cabeça não fuja. Quanto mais quiseres controlar, pior é. E depois tens muito o que se chama mindfulness hoje em dia, não é? Tu podes estar a lavar a louça e estás a fazer meditação. O facto de estares atento, tu estás a ver e não a olhar, por exemplo, no teu dia-a-dia, estás a ver e não a olhar, é meditação. Interessante dizer isso, há aqui nos livros que eu tenho, que é do José Saramago, isso é sobre a cegueira. Sim. Em que ele diz justamente isso, que é sempre que puderes olhar, vê, sempre que puderes ver, repara. Exato. Está aqui pronto. Pronto. E a questão do lavar a louça. Tu estás a lavar a louça e estás a ver a espuma aí para ali.
Estás a ver como apertas a esponja, estás a sentir a água, se está fria, se está quente. Estás a viver o lavar a louça. Ok. Isso é o Estás mindfulness. presente, não é? Ou Isso é o seja, mindfulness. E se estás a viver o lavar a louça, e estás a viver o sacudir os tapetes. Eu estou a falar isto porque que é o nosso diário, não é? sem dúvida. Estás a praticar meditação, não tens que... Aliás, para algumas pessoas, por exemplo, quem tem muita ansiedade, sentar-te a fazer meditação e não pensar em nada é um caos. Irrita, chateia, isso não é... E o objetivo não é esse, não é? Consegues mais tarde, quem tem ansiedade e passa por isso, consegue mais tarde fazer isso, mas numa fase inicial não pode ser esse tipo de meditação. Por isso mesmo, existem estes diferentes tipos de meditação. Diversas técnicas. Sim, e a pessoa tem... Por isso é que estou a dizer, a pessoa tem que procurar por si, existe tanta coisa. Muito bem. Eu aconselho as pessoas a fazerem realmente meditação, porque lá está, não tem que ser esta coisa chata de estar sentado em posição de lótus, não é? Exato. Que é uma posição horrível. Algumas pessoas é horrível, exato. Portanto, a minha experiência, eu vou-te contar a minha Mas, desculpa, não é, mas é o objetivo. Ok? Okay. O sentar quieto em posição de lótus. Ok, isso é um patamar que tu queres chegar, é isso porquê? Porque o objetivo é tu teres uma coluna direita enraizada, tu tens de estar ligada à terra e ligada ao céu. E a coluna reta para que a energia circule. Ok. A ideia é essa. Então, neste momento, acho que já podemos falar de energia. Explica-me lá qual é que é este contexto, o conceito de energia. Naturalmente, nós somos seres que produzem energia, que consomem energia. Falar nos meridianos. Os meridianos Meridianos, nas técnicas tradicionais chinesas, existem os meridianos, pelos quais atua a acupuntura. Sim, ou seja, são aqueles pontos-chave que não são físicos, mas sabes que existe. Sabe-se que existe, está cientificamente provado que existe. Não são físicos, alguém morre e abrem o cadáver, não estão lá. Mas existem os padrões, os circuitos energéticos, que são os meridianos. No fundo, são coordenadas do corpo que têm alguma ligação a alguma outra coisa. É isso? Tem a ver com a tua função. O que eu imagino dentro da questão da acupuntura é quando tu, por exemplo, pões eu não sei como é que eles chamam, uma agulha, por exemplo, no tornozelo e vai-te fazer bem, por exemplo, sim, vai-te abrir o circuito. São circuitos energéticos, vai-te abrir o circuito. Ok. Explica-me como é que isso acontece. Eu não sei explicar bem esta parte, porque não é a minha área. Claro. Nesse mas do que sabes. Mas assim, a verdade é que... Como é que há milênios se sabia que essas coisas existiam? A verdade é que há pessoas que os conseguem ver. Ok. Ver, portanto, com os olhos conseguem ver a energia, assim como há pessoas que veem a aura das pessoas, que é o que está à tua volta. Todos os seres vivos têm aura, as plantas, os animaizinhos, nós, tens uma energia. Não é? Há pessoas que conseguem ver essa energia e há pessoas que veem os meridianos. Existem 9 sistemas energéticos, não é só os meridianos. Okay? Existem 9 sistemas energéticos. Em qualquer ser vivo? Em qualquer ser vivo, não sei. Nos seres humanos, sim. 9 campos energéticos, ok. Serão o quê? Camadas que nós temos? Como é que... A parte que eu sei, que eu tenho estudado, que eu sou muito bebé nestas coisas ainda, é a parte dos chakras e que se calhar melhor irmos por aí, porque em termos práticos consegues perceber melhor, porque o que dizem é que nós temos 7 chakras principais. Nós temos milhares de chakras, atenção. As pessoas acham que são só os 7, não, são 7 principais. Mas cada chakra está ligado a uma glândula do nosso corpo. Ok? É mais fácil assim fazer a ponte. Assim para mim faz mais sentido, sim. Estão ligados às glândulas e de acordo com o equilíbrio do chakra ou desequilíbrio do chakra também há produção ou não produção hormonal funcional. Ok? Tens o chakra da raiz. O chakra da raiz é o primeiro chakra que é fora do nosso corpo, mas é na base do nosso corpo e tem essencialmente a ver com a nossa ligação ao planeta Terra. E depois tens o segundo chakra, que é na zona do umbigo, terceiro chakra dos principais, que é aqui na zona dos rins, portanto não tem a ver com os órgãos sexuais, ajuda-me. Os digestivos. Na parte dos rins, as glândulas renais. Sim. Depois o coração tem a ver com o timo.
o timo, que é aqui atrás do peito. Anatomia para mim é zero. Depois tens a tiroide, que o chakra da garganta é associado à tiroide. Depois o chamado terceiro olho, o sexto chakra, é associado à glândula pineal, o hipotálamo. Ou seja, fisicamente tem uma correspondência. Percebes? O que se entende é que há uma vibração interna. Já viste fotografias à energia das flores? Já viste fotografias como é que os pássaros veem as flores? Não. Nunca viste isso, que há o contraste? Sim, quer dizer, sim, acho que consigo ver, percebo o que é que estás a dizer. Pronto, sim. Então mostra uma energia à volta da flor. Pronto. E o que é certo é que o nosso corpo tem focos energéticos assim ao longo do nosso corpo e tem cor. Será uma cor que tu não consegues ver, não é? Como muitas outras. O chakra da raiz é vermelho, o segundo chakra é laranja, depois é amarelo, o do coração é verde e rosa, o da garganta é azulão, que é azul turquesa, e depois o último que está fora, que é a nossa ligação com o divino, é violeta. E o que se descobre é que o facto de tu usares cores vai-te ajudar e vai-te corresponder à libertação, à abertura, à função desse chakra. Ou seja, por exemplo, estás a dizer, se eu utilizar azul turquesa, por exemplo, vais estimular a glândula pineal. Vais estimular a glândula pineal. Se quiseres falar assim, não falaste de chakras. Ok. Lá está, essa parte eu já acho Espanha da cobra. Pois. Ou seja, eu consigo perceber quando tu dizes que há uma parte energética que tu não consegues ver, ou seja, os seres humanos não conseguem ver. Uma bola à tua volta. Tal como montes de outras radiações que tu também não consegues. Tem a ver com a vibração que tu emanas. Sim. Portanto, isso eu entendo. E cada glândula que tu tens está a produzir uma hormona que tem um resultado físico no teu corpo a vários níveis, não é? E essa produção também tem uma vibração. A vibração, eu já lá vou chegar também. É uma palavra que eu quero falar contigo. É um conceito que eu quero mesmo pegar um pouco. Porque lá está, porque tem correspondência física. Mas essa parte, ou seja, eu consigo perfeitamente encaixar que há uma energia que tu não consegues ver, não é? Portanto, no fundo, uma radiação, e isso nós sabemos, não é? Há montes de radiação ultravioleta, enfim, o raio-x, por exemplo, são radiações que tu não consegues ver, são completamente, o teu olho não consegue captá-las. Portanto, essa será uma dessas, não é? Mas não achas estranho que, com tanta evolução tecnológica, nós ainda não conseguimos cientificamente provar essa... Não, já se consegue, já. Isso existe. Por isso é que sabe estas cores. Ok. Isto não é inventado. Isso existe. E tudo o que tu, por exemplo, comida, a vibração do alimento vai-te trabalhar também o chakra correspondente. Né? Por exemplo, plexo solar, que é amarelo. Bananas, pimentos amarelos, estás a ver? Limão. Estás a dizer, seja, se houver uma correspondência de cores, ele vai ter uma atuação. A cor é uma vibração, certo? Certo, verdade. Portanto, é a luz que está a ser... É como o som. Okay? O mantra é uma vibração, faz vibração no cérebro, que faz vibração ao corpo. Não é? Pronto, e depois a cor também é uma vibração que vai também ressoar no teu corpo onde ela vibra. Essa questão das vibrações, podemos já lá ir, é muito interessante porque eu comecei, eu gozava um bocado com as pessoas que diziam há uma vibração. Mas tu quando entras numa coisa, estás com alguém e sentes uma boa vibe, uma má vibe. Mas eu costumava gozar com isso e agora vou explicar porque é que tive que alterar esta minha posição. Essencialmente porque de facto a astrofísica, a física teórica e a física quântica começam realmente a pegar nos conceitos de vibração e integrá-los nas suas teorias. Por exemplo, aquela que é conhecida como The God Equation, que é basicamente uma proposta do Michio Kaku, que é um investigador, enfim, um teórico físico japonês, mas é um dos mais prestigiados do mundo. Ele é professor na City College of New York. E ele avança com esta equação que no fundo é baseada na String Theory. A String Theory é justamente isso, ou seja, assenta na ideia na escala quântica, ou seja, na escala das coisas mais pequeninas que nós conseguimos imaginar, visualizar, a matéria de facto age como se fosse cordas de uma guitarra, por exemplo, não é? Ou seja, que vibram, no fundo, que
o mínimo da existência, segundo eu percebi, corrija-me se eu estiver enganado, porque eu não sou físico, mas digamos, o mínimo conceptual da existência é uma vibração, portanto não é um estado. É a vibração dos eletrões, os neutrões, sim, o que compõe o átomo. Exatamente. E isso é muito interessante, perceber que, de certa forma, ou seja, isto é muito estranho para mim, é muito bizarro, porque no fundo é dizer, se calhar vocês têm razão. Mais bizarro é dizer que tens 99% de espaço. Exatamente, e é verdade, não é? Isso é muito estranho. Dizem que é vazio. Ainda à escala dos átomos. Sim, mas já existem vários estudos sobre isso, mesmo em relação à alimentação, mesmo o poder da água. Existe um senhor japonês também, não me lembro do nome dele, eu dou-te para pôr aí. Ok. Ele fez estudos em que ele fala para a água, não é só falar, não é? É a intenção na palavra. Okay? Tudo que tu pedes, não é? Tem que ter uma intenção emocional. Se tiver uma carga emocional, vai uma vibração para a água. O que é que ele fez? Ele dizia, ou mandava, ele fez com um grupo de pessoas em que mandava uma vibração para a água e depois ele congelava a água e via as moléculas de água ao microscópio. É super interessante. Então tu tens lá o estudo dele, o que é gratidão, o que é amor, o que é paz. Tu vês aqueles cristais de gelo perfeitos e lindos como aparece na Disney. E depois tens palavras como ódio, agressividade, que não forma cristal nenhum. Que interessante. Fica um borrão. E é interessante porque tens essa experiência com a água, tens experiências com o som, com aquelas placas de som com areia, com sal, não é? Dá um som, dá uma forma geométrica diferente. Sim, já viste isso também? Sim. E é isso, tu sendo matéria e acreditando que o som muda a matéria da placa de som, não é? Que está na placa de som, é isso que te acontece contigo. Com tudo o que tu estás a falar, com tudo o que tu estás a sentir, com tudo o que tu pensas. Isso é que é a vibração. Ok, é extraordinário. Lá está, para mim é muito difícil. Por isso é que, desculpa, só por causa da Sim, água. Da água. Há muitas pessoas que eu conheço que sentem justamente que as outras pessoas são assim um bocado esta é louca, porque já há muitas pessoas a ensinar isso às crianças, eu inclusive ensino aos meus filhos, que é falar com a água antes de beber. Ok. Tu ao beberes a água tens de ter a intenção, tens de ter a intenção de amor, paz, alegria, sei lá, e bebes água, porque estás a dar essa intenção à água. Estás a limpar a água com o que ela traz. Não sabes onde é que a água vem. Tudo pela... A água está no supermercado e está com a vibração e com a energia do supermercado, das pessoas que passaram ao pé dela. Ok, isso para mim é muito estranho. Mas vais ver, há estudos científicos sobre isto. Com a água. Mas não agora no podcast, não, seria estranho. Vamos continuar. Ok. Mas de facto há aí uma parte que essa não é indiscutível, que é a questão da consciencialização. Ou seja, nós sabemos que as pessoas que são, por exemplo, mais otimistas, que é no fundo aquilo que tu estás a dizer, esta água vai-me fazer bem, no fundo estás a imprimir um caráter otimista. Sim. Sabemos que essas pessoas vivem mais anos, indiscutivelmente, que têm doenças menos sérias, enfim, têm uma qualidade de vida bem maior e mais interessante do que supostamente as pessoas que são mais pessimistas.Sim. Isto nós sabemos hoje, à data de hoje. E portanto, nem que seja por essa parte... o pensamento tem vibração. Exato. Sim. Para mim, por exemplo, o pensamento ser vibração já é um pouco mais estranho. Às vezes tens pensamentos que não são teus. Constantemente. Apanhaste-os. Sim. Tu não és o teu pensamento, não é? Pensamentos são vibrações, por isso é que há aquela analogia na meditação, o pensamento é uma nuvem que passa, não és quem tu és, não te identifiques com o pensamento. E às vezes tu és só uma antena que captou aquele pensamento. Então, na tua opinião, os pensamentos andam por aí, tu consegues captá-los? Não és tu que os geras? Também geras. Também recebes.
Ok, acho que consigo perceber o que estás a dizer. Estamos a entrar, eu acho, em temas muito interessantes que são difíceis. Estamos a espalhar-nos. Sim, mas... Não, eu acho muito interessante, mas que são de facto até a um nível linguístico em que é difícil ultrapassá-lo, não é? Porque estamos a falar de coisas conceptualmente abstratas e, portanto, são mesmo difíceis de conceptualizar. De qualquer das maneiras, e ainda regressando à parte da meditação, eu queria partilhar contigo um episódio que eu tenho de fazer meditação, e com todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu estava a fazer uma meditação direcionada à criatividade. E uma das coisas, uma parte do exercício é, enfim, pensar, imaginarmos que nós somos um enorme vaso, com o formato do nosso corpo, e que nós estamos a receber um raio de luz que vem do sol. E esse raio, assim que entra em nós... O segundo chakra, que é a criatividade, é laranja. Mas eu tenho dúvidas sobre o chakra, já te vou colocar. Continua. Mas esse raio entra-nos na cabeça, e assim que entra na cabeça adquire uma qualidade líquida e quente. E eu, naturalmente, como sou muito cético nestas coisas, naturalmente também tenho espírito científico para testar e avaliar, e eu disse, ok, vamos lá com a cabeça aberta, vamos lá então receber este raio de luz que vem do sol. Então comecei a fazer esse exercício, naturalmente isto passa-se tudo olhos fechados, e não é que passado uns 10 minutos, atenção, isto era inverno, estava muito frio, estava mesmo muito frio, eu... sinto imediatamente a temperatura corporal a subir imenso. Comecei a suar, mas mesmo em bica, tive que me pôr em t-shirt e portanto senti pela primeira vez um efeito muito tangível da meditação. Eu não sei, isso já te aconteceu certamente, uma coisa deste género? Já aconteceram tantas coisas. O problema é que depois queres meditar à procura dessas coisas e é aí que depois começa a falhar o processo. Quando tens que meditar imprimes um objetivo, não é? Tens não deves que meditar fazer isso. Sem pressão, no fundo. Sem pressão. Mas há experiências mesmo divinas que tu queres experienciar novamente. E isso leva-me à questão dos chakras, que é, portanto, quando uma pessoa diz eu tenho o chakra desalinhado, eu tinha um colega de trabalho que dizia que ia alinhar os chakras. Pronto, é aí que as o que é isso? É aí que as coisas falham. Ninguém vai alinhar os chakras. Okay? Diariamente os nossos chakras ou vibram mais ou vibram menos, de acordo com o meio em que tu estás. Não é? Isto é uma pulsação. É uma pulsação vibratória. Não é? Tu estás em... Se tu para, senta, põe a mão assim, ok? Agora senta as tuas mãos a pulsar. Estou a sentir. Ok, és uma pulsação, tu és uma pulsação sempre e estás a emanar pulsações constante e o teu corpo está a percepcionar mais rapidamente do que a tua mente tudo o que está à tua volta. O alinhar os chakras é muito subjetivo, porque os teus chakras abrem e fecham, não é? É uma pulsação que ou está mais fraca ou está mais forte, de acordo com o teu dia. No próprio dia vai alterando. Okay? O que te alinha os chakras a longo prazo é aquilo que tu escolhes ser, é aquilo que tu escolhes estar, é aquilo que escolhes fazer. É a escolha entre o bem-estar e a obrigação. Digamos assim, é a escolha entre o estar bem e feliz ou o estar a remoer. Okay? Essas escolhas vão alterar a tua vibração. Mas sabes que o meu receio, muitas vezes, para isto, é que, no fundo, o que tu estás a descrever dos chakras, também a psicologia também explica, de certa forma, não é? Ou seja, lá está, se tu tiveres uma atitude mais positiva perante a vida, não é? Sim. Está tudo ligado. Aliás... Então, mas qual seria a diferença nesse caso? Onde é que, por exemplo, a psicologia traça a linha com essa parte mais esotérica? Produção hormonal. Pronto, chakras são as glândulas que fazem produção hormonal, não é? E as hormonas é que levam à alteração da tua maneira de estar, não é? Portanto, no fundo, estás-me a dizer que a psicologia explica o mesmo, mas de outra forma? Exatamente. Ok. E a fisiologia, a neurologia, tudo ligado. Nós temos que fazer uma mesa, não é? Com cada pessoa de cada área e ligarmos isto tudo. Temos que fazer isso. Um dia fazemos isso. Está prometido. Deve ser mesmo interessante. E depois pôr-vos a ralhar uns com os outros, que ainda era mais giro. Não, é difícil. Não é ralhar uns com os outros, é descobrir uns com os outros. Mas isso leva-me a outra questão, que é fácil para ti teres estas conversas hoje, aqui na Nazaré, em particular?
Eu só tenho conversas destas com quem quer ouvir, não é? Eu cheguei a um ponto que... Eu não, toda a gente, ok? Aparece na tua vida quem tem que aparecer. É? Acho que quem está na minha vida é quem está na minha vibração. Quem está na minha vibração está aberto a esta conversa. Ok, eu percebo isso. Mas eu volto a fazer a questão. Que é, tu notas alguma resistência quando tu começas a falar sobre isto a algumas pessoas? Vais sempre encontrar de tudo, não é? Mas o que acontece é que há mais pessoas do que nós pensamos que pensam assim e que sabem estas coisas. Não é tabu. Não é tabu. E mais do que isso, ou seja, porque tu tiveste, ou seja, tu tiveste a possibilidade de, a certa altura, poder trabalhar em Lisboa, no Porto, não é? Disseste que estagiaste lá, se calhar até fora do país, mas decidiste vir para a Nazaré, ou seja, a pergunta que eu te quero fazer é porquê? Porquê é que tu quiseste ficar cá e fazer cá o teu projeto de vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se de certa forma por vezes não te sentes um bocado frustrada pela sociedade poder ou não, é uma pergunta que eu faço, aceitar ou não estas conversas? Não. Não o quê? Não fico frustrada com isso, não... Epá, como é que eu te... O que tu me estás a dizer é que a Nazaré não é um sítio conservador e que aceita estas coisas? Não é essa a ideia que eu tenho? Pode ser, mas não, como não está dentro da minha vibração, eu não... É como se eu não visse isso. Eu não vejo essa parte. Eu vejo aquilo que está dentro. Eu vejo aquilo que está fora. Como é que eu te explico? Mas isso significa também que tu decides com quem é que queres falar, não é? No fundo. É isso que me estás a dizer. Sim, e ouve quem quer ouvir e não ouve quem não quer ouvir. Eu não faço nada que seja imposto aos outros, não é? E claramente não te afeta nada que as pessoas digam, olha, a Bárbara passou-se. Está aqui a falar em chakras. Exatamente. Não... São realidades diferentes. Não. Ok. Vamos só falar na espiritualidade, entretanto estamos aqui a acabar o nosso programa, mas onde é que realmente o espírito... Aliás, uma pergunta mais concreta. O que é que tu acreditas que existe para além de nós? Tudo. Se é que acreditas? Tudo e nada. Isso é uma pergunta, isso é uma resposta muito fácil. Pensas que existe um Deus? Na tua ideia existe um Deus que nos controla? O que é que nós somos? Não, nada nos controla. Que tu tens nitidamente tens a liberdade de ser quem queres ser. O que nos controla é a sociedade em que nós nascemos, ponto final, não é? Mas o que tu estás aqui a fazer é justamente acordar para o controle que está fora de ti e perceberes que és tu que controlas a tua realidade. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. No fundo, ter mais consciência da tua capacidade de sair desse ciclo de controle, certo? E seres tu o dono do destino, do teu destino. E és. Mas a ideia de destino, por exemplo, quando tu dizias ainda há pouco que há certas pessoas que estão na tua vibração e tu falas com essas pessoas e não com outras porque estão dentro da tua vibração, de certa forma... Isso é um espelho também, não é? As pessoas são um espelho daquilo que nós precisamos tratar, mas isso é outra história. Ok. Eu posso divagar para tantos lados que estou a tentar não... Não, mas deves divagar, porque claramente eu tenho que trazer cá mais vezes para falarmos sobre estes temas. Mas antes disso, ou seja, parece um bocado paradoxal. Ainda há pouco estavas a falar de que há um conjunto de pessoas que te chegam por causa de uma certa vibração. E significa que não está no teu controlo gerir isso, não é? Portanto, há uma vibração. Está no teu controlo. Porque tu podes rejeitar, é isso? Não. Tudo o que tu fazes na tua vida, tu quando nasces és uma vibração pura, primordial, é aquilo que tu és o amor puro que vem lá do outro lado para aqui. E cada experiência de vida que tu tens, cada pessoa com que tu lidas, acrescenta-te uma vibração. Okay? Depois tu és a construção ou o conjunto dessa vibração. De um dia tu controlas a tua vibração na medida em que tu controlas é possível controlar a tua capacidade emocional. Tanto ao recurso do pensamento positivo, não necessariamente do pensamento positivo, mas do melhor pensamento para... Ok, isto não é fingir que está tudo bem quando não está, não é? Estamos mal, primeiro é aceitar, ok? Aceitar que estamos mal. E depois saber que não há pressa para alterar o comportamento,
E que, por exemplo, passares de um estado de um estado de dormência Sim. psicológica para a ansiedade é a evolução. Passares da ansiedade para a frustração é a evolução. Passares da frustração para a raiva é a evolução. A perceber que há patamares e não fingir que está tudo bem e pronto, não é? Voltando à ferida aberta, o ser humano em geral, não é, sabe que tem um acidente, vai para o hospital e sabe que o corpo precisa de tempo para recuperar, certo? Mas nós passamos por um trauma psicológico e não temos compaixão para nós. Sou isto, sou aquilo, não é? E não nos damos tempo de recuperar. Isso também é preciso dar tempo à recuperação. E durante essa recuperação vais passando por esses estágios emocionais e é aí que também vais encontrando pessoas que estão nesses estágios emocionais e ao não saberes identificar em ti, ao identificar nos outros, estás a identificar em ti. É nesse sentido que há o espelho na vibração. Está percebido. Mas voltando à questão da espiritualidade, portanto, tu dizes que não acreditas propriamente num Deus, certo? No sentido, porque a palavra Deus, quer dizer, a gente diz Deus e as pessoas acham que é um homem que está sentado na nuvem, não é? A palavra Deus, o que eu acredito é que há uma energia primordial, que é o amor, que é isso que nós estamos aqui a fazer, aprender a amar incondicionalmente. E é o que nos liga a todos. Jesus, Deus está em toda a parte. O que nos liga é essa essência invisual, não é? Que nós não vemos, que está por todo o lado, que é a ajuda ao próximo, que é, não é? Quando dizem eu adoro aquela música da Alanis Morissette, What If God Was One of Us, não é? Porque não é? É através de nós que existe uma presença que através de nós trabalha, ou que vê, ou que sente. Como é que isso vamos tentar simplificar, porque sou muito, muito limitada. Porque lá está, eu estou aqui a fazer um exercício muito, muito terrível, que é tentar pôr-te numa caixa e categorizar-te. Sim. E isso não é justo sequer. Mas... Há coisas que não se explicam, há coisas que se sentem, não é? E com certeza tu já tiveste experiências desse género e tu entendes que se tu ficas 5 minutos a olhar para o céu, tu percebes que há algo maior que tu, não é? Naturalmente o universo é maior do que eu, todo ele, não é? Mas a questão é, quando as pessoas pensam que estamos a falar em meditação, chakras, coisas deste género, pensam logo, ela deve ser budista, por exemplo, não tem nada a ver com isso, ou seja, tu não acreditas não materializas... Não tenho uma religião, não tenho... E algo que tu tentas procurar definir, ou é uma coisa que nem sequer te preocupa? Não estou a falar da religião, estou a falar dessa questão, desse ser que tu estavas a descrever, que hás perante ti, hás contigo, está contigo. Isto numa perspectiva, por exemplo, que se costuma dizer, ou que eu ouvi, quando tu rezas, falas com Deus, quando tu meditas, Deus fala contigo. Isso eu nunca tinha ouvido essa. Interessante. Pronto. Quando tu tens aqueles aha moment, nem sempre és tu que chegaste lá, foi-te transmitido. Isto é na minha opinião. Porquê? Uma vibração? Pela vibração em que tu tens acesso a vibrações coletivas, tens acesso a vibrações superiores. Mas... Sabes onde é que eu percebo mais a questão da vibração? Tu percebes-te disto na prática da meditação. Eu percebo bem a parte da vibração quando, por exemplo, tu consegues sentir um ambiente negativo. Ou seja, quando consegues, por exemplo, entras num sítio onde alguém tem alguma coisa contra ti. Isto não é tipo brochedos, é nada disso. Sim. É, por exemplo, quando eu estou chateado com alguém, mas é isso. Tu sentes imediatamente tu sentes, é uma coisa absolutamente tangível. Tu ainda há bocado estavas a falar da questão da reza. A reza também acaba por ser uma forma de meditação, não é? Porque eu comecei a pensar, quando as pessoas estão a rezar, por exemplo, a Ave Maria, na parte por exemplo, os católicos têm um terço, eu por acaso não sei quantas contas são, mas o pessoal do yoga, não sei se já viste, também andam com os fios que têm um pompom no fim. Isso nunca reparei, não sei. Também é para mantrar com as contas, ok? Mas aquilo são 108 contas e tem a ver com os 108 chakras principais ou mais importantes que nós temos. Isso depois tem a ver com a numerologia, tem a ver com matemática, não é necessariamente numerologia, tem a ver com matemática, são números...
Que fazem algum sentido. Que fazem sentido e que, simbolicamente. Sim, e que a repetição 108 vezes, se tu repetires 108 vezes uma intenção, limpa o teu corpo energético para que essa intenção se resolva. Mas não materializa, ou seja, se imagina. Podes materializar, tu és responsável por tudo o que tens à tua frente. Porquê que tens este estudo e porquê que tiveste um pensamento, depois tiveste uma ideia, depois resolveste fazer não sei o quê, ok? Certo? Mas há coisas que estão ao nosso alcance, outras não, não é? Imagina, está tudo ao teu alcance, Samuel, está tudo. Então vou dar este exemplo. Eu agora quero ser o Cristiano Ronaldo, não é? Quero não, jogar tão bem como ele. Cristiano Ronaldo. Que quero jogar tão bem como ele. Sim. É impossível, por mais que eu pense isso. É sempre muito difícil. Tens é que ter muitas vidas para chegar lá. Aliás, por isso é que vens cá várias vezes. Verdade. Verdade, dizem vocês, eu não sei se... Mas faz sentido nessa lógica. Não há nada de sério a passar-se aqui. Nada. Estamos aqui só para aprender. Para perceber. Estamos aqui para perceber como é que isto funciona. Se eu digo isto, ou se eu sinto isto e acontece isto. E quando eu penso assim, esta pessoa volta à minha vida. E quando eu penso que aquela pessoa deixou de estar na minha vida, tu começas-te a perceber essas coisas. Tens é que viver com intenção. Viver com intenção. Perceber. Tu acreditas, portanto, que voltas cá, portanto, que vives novamente, ou seja, sim, aquela ideia do Buda, não é? Quando olha para a árvore que tem milhões de folhas e ele sabe que... Como é que é a história? Não sei se conheces esta história. Sei. Mas é qualquer coisa assim do género. Alguém lhe pergunta: Buda, quantas vidas me faltam para finalmente terminar a minha jornada? E ele diz qualquer coisa como... já só faltam poucas, faltam tantas como estas folhas que estão por cima de mim, que eram centenas de milhares. Exato. Portanto, é uma ideia gira. Eu espero que tenhas razão, que eu gostava de voltar cá. Eu gostava mesmo de voltar cá, mas não sei, tenho muitas dúvidas sobre isso. Fala-me sobre o Kundalini Yoga, para terminarmos. Ok. Então, há 3 anos eu fui para Bali a fazer um retiro. E nesse retiro eu conheci o que é o Kundalini Yoga. Até aí tinha feito vários tipos de yoga e não gostei. Não gostava. É tal coisa da vibe. Okay? Apesar do yoga ser o yoga e ser realmente uma grande coisa, os tipos de yoga, pelas pessoas ou pela prática, não me chamava. Pronto. Por exemplo, o Pilates chamava-me muito mais do que o yoga. Existem muitos tipos de yoga, existem, pelo que eu sei, 27 tipos de yoga, e claro que o yoga vai quando é dado como qualquer tipo de área, não é? Depende muito da pessoa que está à frente, depende da experiência da pessoa que está à frente, etc. Pronto, eu tive aulas de Kundalini Yoga que nunca tinha ouvido falar na vida, nunca tinha feito na vida. E o que é? Explica-nos. E é um tipo de yoga que é mais focado em padrões respiratórios, em que tu estás muito tempo a fazer um padrão respiratório constante, ou seja, ajuda-te a focar, estás numa posição e estás a fazer um padrão respiratório durante 5 minutos, 7 minutos, 11 minutos. E de acordo com a posição em que tu estás, vai-te mexer o corpo emocional. Justamente, existem exercícios que te vão estimular o chakra inferior, mas cientificamente falando, vai-te estimular as glândulas, te vai aumentar a produção hormonal. Pronto. Mas o que é verdade e o que se sabe é que o teu corpo emocional aloja-se no teu corpo físico. Okay? E através do chocalhar do físico, do mexer do físico, especificamente em diferentes partes, vais libertar a emoção que está alojada no teu corpo. E desde o primeiro dia até o último, na primeira sessão, nos primeiros 5 minutos, fardei-me de chorar. Pronto, o que o Kundalini faz realmente é libertar o corpo emocional. Tu estás na aula e estás a chorar, não sabes porquê, mas estás a libertar. Às vezes sabes porquê, vem a memória, pronto. E podemos aproveitar que o choro está lá para ir buscar e para libertar. É muito, o Kundalini Yoga trabalha muito o corpo emocional através do corpo físico. Ok, e muito através da respiração e posições corporais, é isso? Exato. Eu facilmente choraria porque no yoga eu ia sentir imensas dores. Tem que experimentar, sim, claro que sim. Já te disse que sim, que estou muito interessado nisso. Ok. E quem se quiser inscrever nestas aulas, como é que pode fazer? Pode-me ligar. Temos os contactos no Facebook ou no Instagram. Podem procurar Pilates Nazaré. B Pilates? Pilates Nazaré. Pilates Nazaré só? Pronto. E
quem quiser aulas de Pilates, a mesma coisa. Basta exatamente. contactar e entrar em contato contigo e falar contigo e ver disponibilidades, o que não é muito fácil. Não, neste momento não. Porque a Bárbara está Sim, sempre mas neste momento tenho outro professor a nível do Pilates, por isso a nível do Pilates estamos salvaguardados. O Kundalini Yoga, eu mais tarde fiz formação, estou a fazer formação, ainda estou baby steps, por isso só existe agora uma vez por semana, mas estou a fazer uma parceria e vamos aumentar, vamos extrapolar um bocadinho a parte do Kundalini Yoga para trabalhar justamente a parte emocional através do trabalho do corpo, que eu fiz uma parceria com a psicóloga Rita Moraes, e vamos trabalhar em conjunto justamente para trabalhar justamente fazer essa ponte da parte psicológica, trabalhar com pessoas que têm já diagnosticado ansiedade, depressão, e trabalhar a parte do Kundalini Yoga, fazermos a ponte das duas coisas. Estamos a fazer esse projeto que vai ser muito interessante para ver se conseguimos acelerar o processo de cura desse tipo de situações. Muito bem, parabéns por esse projeto, boa sorte. Bárbara, muito obrigado por teres vindo. És das pessoas com quem mais gosto de conversar, porque sempre que converso contigo cresço. E por isso és mesmo muito especial para conversar contigo, porque realmente são temas que também não são fáceis de conversar e tu consegues simplificá-los. Por isso, muito, muito obrigado e boa sorte para ti. Muito obrigada.